Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo. Encontre por meio da palavra de Deus aquilo que Deus diz que você é. E nós vamos falar hoje sobre aquilo que Deus nos tem dado como dons especiais. A palavra de Deus nos diz que nós temos dons. Você é um trabalhador com dons especiais. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Efésios, que é a carta que nós estudamos para nós entendermos a nossa identidade em Cristo. A palavra de Deus diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. O Salmo 139 também nos diz que Deus nos teceu no ventre da nossa própria mãe, como Ele nos viu no útero com detalhes preciosos do que a mais avançada tecnologia de ultrassom que nós temos hoje pode revelar. Como todos os seus dias, diz a palavra de Deus, já foram escritos, já foram planejados quando nenhum deles havia. Salmo 139, versículo 16. Deus nos fez, nos teceu no ventre da nossa mãe. Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Muito antes de nós termos sido concebidos, Ele já havia decidido, com base no seu próprio conhecimento abrangente e único a respeito de mim e de você. Ele já tinha detalhado como exatamente a nossa vida seria e como ela também seria usada para a sua glória. Embora seja verdade que grandes mudanças aconteceram quando você passou da morte para a vida em Cristo, porque nós só podemos encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, a preparação de longo prazo que Deus planejou para você, para mim, exige então esse aperfeiçoamento, esse tempo. Estava então começando, né? Deus já tinha tudo planejado, estava apenas começando, então, este processo. Nós ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, de transformação. A vida de Paulo nos traz algo muito importante como exemplo. Jesus o salvou a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, fala da conversão, como foi sobrenatural e terrível, né, ou terrivelmente maravilhosa, a conversão de Paulo a caminho de Damasco. A partir daquele momento, daquele encontro que ele teve com Jesus, Paulo se tornou o escritor principal do restante, então, do Novo Testamento. Mas por muitos anos antes disso, sem Paulo ter a mínima consciência, Deus já tinha um plano para ele naquele momento da história que ele teve, então, um encontro com Jesus. A partir daquele momento, a história que Deus já tinha traçado para Paulo começou a acontecer. O Senhor lhe disse lá em Atos 9,15, o Senhor lhe disse que ele seria um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios, diante dos reis e também diante dos filhos de Israel. Deus usou então os pontos fortes de Paulo, redimiu os seus caminhos pecaminosos e o tornou perfeito para o trabalho que Deus tinha já traçado. Nós temos também como exemplo a vida de Davi. Ele foi treinado como pastor, ele sabia como proteger o rebanho de perigosos predadores, de como cuidar das necessidades diárias das ovelhas e muitas vezes das demandas, né, que exigem cuidar de um grande rebanho. Mas por que Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi, o seu servo. Deus tirou ele dos currais, de seguir, de cuidar de ovelhas com as suas crias.
e ele trouxe então para alimentar o seu povo Jacó. E temos também Raabe. Ela tinha sido uma prostituta, ela sabia como esconder um homem dentro do seu local de trabalho, de modo que não fosse encontrado caso alguém chegasse à porta suspeitando de que ele estivesse lá. Seria realmente alguma surpresa o fato de que os espias de Israel acabaram logo na casa de Raabe? Ou que o verdadeiro desejo de Deus era, na verdade, utilizar a habilidade e estabelecer um relacionamento redentor com ela e com a sua família, para depois absorvê-la na família do seu povo? Nós sabemos que todas as coisas que existem contribuem para o nosso bem. Deus já tinha um plano traçado para Raabe. Nós temos a vida de Bezalel também. Ele foi um homem preparado por Deus para liderar a construção do tabernáculo. Deus encheu, então, Bezalel com um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento de toda forma de mão de obra para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lavrar as pedras, para engastá-las, para esculpir a madeira, para trabalhar em todo o tipo de mão de obra. Diz Êxodo capítulo 3, versículos 3 a 5. Bezalel não podia fazer o que Moisés fez. Ele não podia fazer também o que Arão fez. Então, ele só poderia fazer aquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. Ele poderia facilmente concluir que suas habilidades não tinham nenhum valor de serviço a Deus, se ele ficasse olhando para aquilo que Deus tinha trazido Moisés e Arão para fazer. Mas ele foi feito por Deus com habilidades especiais. Não só ele, mas também você. Deus tem um plano para você. Ele pode usar os seus pontos fortes e ele pode consertar as suas falhas, seus pontos fracos. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2,15 que Deus é poderoso para operar em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Todos os seres humanos que nasceram e vieram à Terra, nasceram com um propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, mas nós precisamos aprender a viver com propósito. Pergunte a Deus, qual é o propósito da sua existência? Deus tem um plano traçado para você. Deus dá ao seu povo, além de talentos naturais, uma variedade também de dons espirituais para o aperfeiçoamento dos santos, diz Efésios 4:12. Entre essas capacidades emergentes estão outras coisas como servir, ensinar, exortar, doar, liderar, encorajar e também ser hospitaleiro. Pedro disse: cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos, então, da multiforme graça de Deus. Mas o mais surpreendente é como Deus pode usar as várias experiências, até mesmo os fardos e até as falhas que nós carregamos ao longo da nossa vida e transformá-las em boas obras, que trazem bênção para você e também para os outros, mesmo que essas coisas tenham trazido apenas dor no passado, como nós vimos no exemplo de Moisés, de Davi, de Raabe, de Bezalel. Você e eu não somos salvos pelas obras. Depois que nós somos salvos, toda a nossa vida redimida se torna, então, uma obra de arte, uma obra-prima do Salvador, para fazer boas obras de uma maneira magistral, principalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza, você é a pessoa ideal, é talentosa e preparada de maneira ideal para fazer as coisas para o reino que provavelmente estão bem na sua frente. Lembre-se, é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E Deus deu dons aos homens para ser usado para a glória de Deus e para o seu reino. Que Deus abençoe você e não esqueça, você é um trabalhador habilitado
com dons. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.